Olá, você que nos acompanha hoje em mais uma devocional, queria dizer que é uma alegria muito grande ter você conosco para juntos meditarmos na palavra de Deus e pensarmos um pouco no que significa o amor de Deus para conosco e em quem nós podemos confiar e descansar nele. Eu queria convidar você a curtir o nosso canal aí do YouTube, a dar um joinha, né, a deixar um comentário, porque assim faz com que nós possamos alcançar mais pessoas. Passado isso, eu quero dizer também que é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. E antes de nós começarmos a falar sobre o texto de hoje, eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos orar. Senhor, nós precisamos nos alimentar de Ti, precisamos que o Senhor fale conosco, precisamos que o Senhor nos sustente, precisamos meditar em quem Tu és, Pai Santo, no significado da fé que nós temos em Ti, Senhor Deus, e o que isso muda na nossa vida, Pai. Por isso nós queremos nos colocar diante do Senhor e Te suplicar que o Senhor nos ilumine agora com o Teu Santo Espírito, Pai, nos encha dele, para que a gente possa meditar na Tua santa e bendita palavra, Pai. Te imploro também que o Senhor use a mim, Teu servo, para falar com os meus irmãos, Pai Santo, com os meus amigos e com quem está vendo essa mensagem hoje, Pai. Suplicamos-te isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O texto bíblico que nós vamos meditar nessa noite é um texto bem conhecido, mas de profundidade tremenda. Então, sempre meditar nele vai trazer novidade para a nossa vida, vai fazer com que a gente pense, com que a gente reflita, com que a gente descanse no Senhor, com que a gente deixe os nossos fardos e os nossos temores diante de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo a leitura que eu farei no Salmo 27. E eu vou ler o versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quero ler mais uma vez com você aí. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Nós vivemos uma época tão difícil e essa doença que acomete a humanidade e acomete o mundo que conhecemos é tão destruidora que ao conversar com as pessoas eu comecei a perceber que as pessoas estavam com medo até de serem contaminadas com esse vírus. É interessante a gente pensar nisso, porque é um medo legítimo, já que aparentemente não tem cura, ou a cura dele é muito demorada, ou há tantos detalhes, pequenos detalhes, que fazem com que eu e você tenhamos medo de sermos contaminados por esse vírus. Mas eu quero lembrar você sobre esse texto bíblico e aplicar esse texto bíblico nas nossas vidas hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo. Não estou falando que crer em Jesus Cristo vai fazer com que você não seja contaminado. Aliás, eu vejo que há um medo muito grande das pessoas admitirem que foram contaminadas pela Covid-19 e que desenvolveram as suas doenças. Parece que, ao olhar de muitas pessoas, ser contaminado é o mesmo que ser amaldiçoado. E essa doença não tem nada a ver com maldição. Essa doença aí é consequência da nossa queda, da nossa separação de Adão e Eva, como a grande maioria das outras doenças são consequência disso. Então, se você teme ser contaminado com a Covid-19, pensando que você está sendo amaldiçoado, eu quero tranquilizar o seu coração e dizer que isso não tem base bíblica.
Quero também tranquilizar a você que ninguém vai te olhar, se você for contaminado com a Covid-19, como se você fosse o amaldiçoado por Deus. Pelo contrário, né? A gente vê o amor de Deus, a bênção de Deus se aumentando justamente na hora que nós mais precisamos. Mas esse texto aqui fala justamente sobre o medo. E me faz lembrar aqui algumas coisas interessantes e importantes para nós meditarmos nesse salmo. Interessantemente, Davi escreve esse salmo, e esse salmo a gente tem a autoria dele, que é de Davi, dizendo um pouquinho mais abaixo que uma coisa só ele pedia ao Senhor, que pudesse estar na presença do Senhor, nos átrios do Senhor, e meditar nela dia e noite. Porque se a sua mãe ou se o seu pai o abandonasse, o Senhor não o abandonaria. Então nós podemos ter a certeza de que Deus nunca nos abandona, em nenhum momento, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus nos quer bem, e Deus está junto conosco, seja qual for a situação. Aliás, né, as músicas que nós cantamos são pródigas nesse assunto. Elas falam o tempo inteiro dizendo que não há motivos para nós não nos alegrarmos e não confiarmos em Deus. Né? Me vem à mente pelo menos 2 cânticos. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz porque eu sinto em minha alma é porque eu louvo, é porque eu confio, é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Né? Um outro cântico que me vem à mente aqui é que Deus estaria sempre conosco, nos amparando. Se não fosse só os cânticos, há também as músicas, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, alegre eu estou porque tenho uma certeza, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós podemos confiar em Deus, nós devemos confiar em Deus, devemos meditar nele, ter a confiança de que Ele cuida de nós. E o salmista Davi vai expressar isso usando algumas metáforas aqui para a gente lembrar e meditar nelas. A primeira metáfora aqui que o Davi usa é: o Senhor é a minha luz. Quando eu penso nessa expressão, o Senhor é a minha luz, eu penso em 2 coisas. Primeira coisa que me vem à mente é a figura de um farol guiando os navios para chegar até o porto. Interessantemente, há muitos portos, e o nosso Porto de Santos é um desses, que perto dele há muitos arrecifes, e esses arrecifes são pedras pontiagudas, afiadíssimas, que podem cortar o casco de um navio, principalmente dos navios antigos que eram feitos de madeira, ou poderiam fazer com que o navio ali encalhasse. E a luz do farol os guiava e os sustentava e os levava em segurança para o porto. Primeira coisa que me faz lembrar aqui, esse texto, é isso, de que Deus nos guia no meio da escuridão, no meio das trevas, nos traz para Ele, porque agora nós somos filhos da luz. O apóstolo Paulo trata disso na sua carta aos Efésios. Mas o que me chama a atenção aqui também é a segunda imagem que eu me lembro e que me traz aqui, é que a palavra de Deus diz que Deus é o sol da justiça. E aí faz mais sentido ainda, porque a nossa vida normalmente se baseia enquanto o sol ainda está posto. E é esse sol que vai nos iluminar para dar visão e segurança em tudo aquilo que nós fizemos. Se você pegar uma criança ou uma pessoa idosa, a preocupação maior dela vai ser sair à noite, porque ela tem medo da noite.
Mas nós podemos ter uma certeza de que Deus ilumina a nossa vida, de que Deus faz transformar qualquer coisa em dia, para que as coisas fiquem claras, para que a gente possa ver e perceber a grandiosidade do seu poder, a grandiosidade da sua graça, do seu amor, como Ele é poderoso e como Ele sustenta as nossas vidas. A outra figura de linguagem que ele fala aqui, o Senhor é a minha salvação. Aqui não é só uma figura de linguagem. O salmista sabe que na hora do medo, na hora da angústia, na hora que ele precisar, ele pode se esconder em Deus. E nós mais ainda. A palavra de Deus diz que eu e você somos salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que eu e você fomos salvos porque Deus nos amou e Deus enviou a Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala para nós descansarmos em Deus. Então, meus amados irmãos, você que está vendo aí esse vídeo, você que está pensando comigo nesse texto, Deus fez o mais difícil para nós, que é a nossa salvação. A palavra de Deus diz para mim e para você, lá em Romanos capítulo 8, que se Ele não poupou o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Nós podemos ficar tranquilos que nós já somos salvos. Quem crê em Jesus Cristo pode ter a esperança e a certeza da salvação. Não precisa mais ficar com medo, ficar pensando onde eu vou, onde eu irei. Jesus Cristo, um pouco antes de se oferecer por mim e por você na cruz do Calvário, e está registrado lá em João capítulo 14, disse para os seus discípulos: não temais, porque eu vou vos preparar lugar lá no céu. Nós podemos ter a salvação plena e certa, nós podemos ter plena certeza da salvação já agora, porque Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Eu e você podemos descansar nisso. Eu e você podemos ter certeza de que se morrermos hoje, nós vamos lá para o céu. Por quê? Porque Ele morreu para nos lavar e nos purificar de todos os pecados. João 3,16 diz para nós: para que todo o que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós também podemos descansar que Deus cuida de nós hoje, como o salmista vai falar aqui, que os inimigos e os opressores se levantaram contra ele, e que ele cria que Deus iria cuidar deles. Se você vier aqui em casa nesse momento, você vai ver que eu tenho várias máscaras aqui, de várias cores, com vários formatos, e que já virou automático sair na rua e colocar a máscara. A hora que eu atravesso essa porta, a primeira coisa que eu faço é colocar a máscara. Se eu saio de casa sem a máscara, parece que está faltando alguma coisa, como se faltasse uma camisa para mim. Mas mesmo usando a máscara, mesmo passando o álcool em gel, mesmo tomando todos os cuidados, eu sei que quem cuida de mim é Deus. Que Ele é a minha salvação, que Ele é o meu rochedo, que Ele é o meu libertador, que Ele é a minha esperança, que nele eu posso crer no amanhã. E mesmo que se eu for contaminado e morrer, eu posso ter a certeza de que eu estarei com Deus lá no céu. Então, entra na segunda parte do versículo 1. O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Eu entendo. Todos nós temos projetos para as nossas vidas. Todos nós temos sonhos. Todos nós queremos ter mais tempo aqui. Lutamos por isso. Cuidamos da nossa alimentação, cuidamos com medicação, cuidamos de várias formas
para que eu e você tenhamos mais vida, mais tempo de vida aqui. Mas nós precisamos ter a certeza de que quem cuida de nós é o Senhor Deus. Quem nos sustenta é o Senhor Deus. Quem nos ampara é o Senhor Deus. Então, nós podemos descansar nele, cremos nele. Ele reforça aqui, o salmista reforça aqui essa pergunta: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quando eu vejo esse salmo aqui e o versículo 1, quando eu penso nessa afirmação, o Senhor é a fortaleza da minha vida, eu penso primeiro num lugar onde que eu possa me abrigar dos problemas que eu esteja passando. Seja um abrigo no temporal, né? Me veio à mente agora aqui aquele hino: rochedo forte é o Senhor, abrigo no temporal. E quem já esteve num temporal na cidade, no campo, ou até mesmo no mar, sabe que o pior sentimento que existe é quando a gente pensa e está passando por um temporal. É terrível. Passar por um temporal nos causa medo, porque a gente vê o poder de Deus sendo demonstrado na natureza, na criação dele, através da chuva, através dos raios, através do vento, através dos trovões. A primeira coisa que me faz lembrar é que Deus é um rochedo forte, que Deus é a fortaleza da minha vida. Mas a segunda coisa que me faz lembrar dentro disso é que Deus é o nosso rochedo diante dos inimigos. No início desse processo de isolamento social, eu precisei ir várias vezes na casa da minha mãe. E mesmo com máscara, mesmo com tudo, eu sabia que poderia acontecer algo ruim, eu poderia ser contaminado. Mas o que me trazia descanso para a minha alma era a certeza de que Deus estava cuidando de mim. E com certeza você também fez isso e ainda faz isso. Antes de sair de casa, você ora: Senhor, por favor, cuida de mim. Senhor, por favor, cuide de mim. Essa tem sido a nossa oração, essa tem sido a nossa certeza, essa tem sido a nossa dinâmica, porque nós confiamos no Senhor diante dos inimigos. A fortaleza aqui, quando eu lembro, eu penso na certeza de que quando Davi falou nisso, ele pensava também em guerra, um lugar onde que ele pudesse se esconder das pedras, das espadas, das rochas, das flechas, das lanças que eram lançadas, que eram jogadas contra eles. Deus é isso para nós. Nós podemos ter a certeza de que Ele cuida de nós. Mas o Salmo 63 ainda traz uma outra figura desse cuidado de Deus conosco. O Salmo 63 fala que debaixo de suas asas eu encontro abrigo. O salmista fala que debaixo das asas de Deus ele encontrava o abrigo. E é o mesmo salmista Davi que fez o Salmo 63. E com isso me faz pensar e refletir aqui muito, meus irmãos, sobre a figura de uma ave cuidando dos seus filhotes. É assim que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós como seus filhos, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de mim e de você, e porque Ele é o rochedo da nossa vida. Ele é a fortaleza da minha vida. Diante disso, do cuidado de Deus, a quem temerei? A quem temerei? De quem você tem medo ou do que você tem medo? Veja, essa meditação não é ufanista. Não é uma meditação onde você vai sair daqui e vai parar de se precaver. Não. Mas eu quero lembrar para você que Deus está cuidando de você em todo momento, em todas as circunstâncias. Né? A
paz do Senhor é o que nós queremos. Deus cuida de nós em todas as circunstâncias. E com isso, meu amado irmão, você que me vê, minha irmã, minha amiga, eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Nós temos que nos cuidar, mas nós não precisamos ter pavor de sermos contaminados. Deus cuida de nós. Nós temos que nos precaver, temos que fazer tudo, temos que evitar aglomerações, mas nós não podemos nos esquecer de que nós temos o Deus único e verdadeiro que cuida de mim e de você. Nessa manhã, eu quero lembrar para você que Deus nos traz em segurança do mar. Quero lembrar para você que Deus ilumina ao nosso redor e nos dá segurança. Nós não precisamos ter medo da noite, porque Deus, o nosso Deus, é o sol da justiça. Preciso lembrar para você que Deus é a nossa fortaleza. Então descanse nele. Nos momentos mais duros e mais difíceis, nós podemos nos abrigar debaixo das suas asas, porque Ele cuida de nós. Queria orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor coloque essa palavra no nosso coração e nos dê esperança, Pai, diante de todos os problemas e diante de todas as dificuldades que nós vivemos, Pai. Nós sabemos que não é uma questão de ufanismo, não é uma questão de sairmos daqui e sermos loucos, Pai Santo, mas é uma questão de que confiarmos no Senhor, de que o Senhor está cuidando de nós. Apesar do problema que estamos passando, apesar das dificuldades, apesar das consequências desse problema, que até agora têm sido maléficas para todos, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê segurança e esperança, porque somos teus filhos em Jesus Cristo, Pai. Se alguém ainda não tem a certeza da salvação, se alguém ainda duvida de ser salvo em Jesus Cristo, que o Senhor trabalhe no coração dele, que o Senhor transforme o coração dele e que ele possa crer que ele é amado do Senhor, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por ele. Abençoa-nos, Senhor Deus, e sustenta-nos, Pai. Nos dê um domingo, nos dê um dia debaixo da Tua graça, Pai. Dê inteligência aos médicos, aos farmacêuticos, Pai Santo, aos biólogos, para que eles possam encontrar, guiados por Ti, uma vacina, Senhor Deus, um remédio para essa doença, Pai. E cuida de nós, Senhor Deus, porque nós necessitamos do Teu cuidado dia a dia, Pai. Abençoa-nos, Pai, a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus use esse vídeo para edificar a tua vida. Deus abençoe. Um grande abraço.